No mundo de Matrix, as pessoas servem como bateria para as máquinas que venceram uma guerra travada com seus criadores, os humanos. Para servirem ao seu propósito, a humanidade foi confinada em uma versão alternativa de existência para não notar que é escrava e, inconscientemente, trabalhar para manter as máquinas vivas. Poucos indivíduos conseguiram se libertar dessa prisão virtual e sobrevivem de maneira precária, buscando novos integrantes para uma batalha que julgam ser a definitiva. Porém, a maior esperança da tripulação da nave Nabucodonosor é depositada num ser até então mitológico e messiânico, que descobrimos ser Neo. Ele é o que podemos chamar de o escolhido e carrega todo o arquétipo clássico da jornada do herói. Uma vez livre do seu mundo de sombras e capaz de ver através da ilusão, Neo acredita estar preparado para mudar o jogo e destruir o sistema. O final do primeiro longa é aberto e não deixa claro se ele conseguirá fazer isso, intencionalmente para dar esperança e ao mesmo tempo verossimilhança, pois apesar de estar ciente das suas habilidades, o personagem ainda continua limitado e refém das regras daquela dimensão. Contudo, imaginava-se que Neo realmente estava fora do sistema e agia para derrubá-lo progressivamente, mas não é bem assim. Com a sequência Matrix Reloaded, descobrimos que o protagonista não conseguiu cortar suas cordas, apenas podia vê-las. A Matrix é fruto de um programa chamado O Arquiteto, criado especificamente para dar vida a uma realidade simulada que enganasse as mentes humanas enquanto seus corpos serviam de energia. Assim, o Arquiteto, com base numa lógica binária, criou a primeira versão beta da Matrix, fundamentada nos seus conceitos do que seria perfeito, algo que impossibilitava as pessoas de terem sentimentos ruins a fim de evitar dor e sofrimento. The first Matrix I designed was quite naturally perfect. It was a work of art, flawless, sublime, a triumph equaled only by its monumental failure. Contudo, os humanos não aceitaram esse mundo perfeito, onde não existia miséria ou guerras. O programa então colapsou e muita gente morreu. Desse modo, o arquiteto concluiu que a humanidade só aceitaria um mundo artificial se este refletisse puramente suas imperfeições inerentes. Pensando logicamente, o arquiteto criou uma segunda versão beta da Matrix, em que o ambiente virtual refletia apenas as características distorcidas e nocivas dos humanos, mas eles também não aceitaram esse mundo consumido por angústia e infelicidade. Novamente o programa colapsou, muita gente morreu e o arquiteto seguia sem entender o motivo de ter falhado. Thus I redesigned it, based on your history, to more accurately reflect the varying grotesqueries of your nature. However, I was again frustrated by failure. Ao ver que o arquiteto era incapaz de resolver o problema sozinho, Deus Ex Machina encontrou uma solução ao perceber que o personagem não entendia os usuários da simulação. Assim, foi criado um programa cujo propósito era compreender a mente desses usuários e servir de ajuda ao arquiteto para contornar essa situação, auxiliando-o a manter a Matrix em bom funcionamento e evitar que as pessoas negassem o sistema. Este programa foi chamado de Oráculo. I have since come to understand that the answer eluded me because it required a lesser mind, or perhaps a mind less bound by the parameters of perfection. Thus the answer was stumbled upon by another, an intuitive program, initially created to investigate certain aspects of the human psyche. O Oráculo descobriu que, para que os humanos servissem de bateria, era preciso que aceitassem o mundo virtual como sendo real, com todas as suas forças. As pessoas não são seres lógicos e muito menos determinísticos, como as máquinas. Logo, a falha do arquiteto estava em criar mundos que não aceitavam o processo natural das escolhas humanas. Esse fato foi nomeado pelo arquiteto como a anomalia sistêmica, pois, independente do método utilizado, pensado para ser perfeito ou propositalmente imperfeito, uma vez que existissem seres humanos presentes, a simulação funcionaria de forma defeituosa, falha e anômala, se comparado a um sistema composto apenas por máquinas. The problem is choice. O Oráculo estudou a humanidade e descobriu que os valores mentais do ser humano, como crenças, experiências, história de vida e sentimentos conectados ao meio social da pessoa, sempre apontam para uma escolha. Ou seja, teoricamente, nunca somos realmente livres para decidir algo, pois nossos valores mentais, moldados pelo meio em que vivemos, sempre nos forçaria a uma escolha pré-estabelecida. Because you didn't come here to make the choice. You've already made it. You're here to try to understand why you made it. Dessa forma, o Oráculo percebeu que uma vez que se possa ter controle sobre os valores mentais de uma pessoa, automaticamente seria possível modelar as escolhas dela. Sendo assim,
Decidindo as escolhas das pessoas, elas seriam incapazes de rejeitar, ou seja, escolher, rejeitar, o sistema Matrix, como nas versões anteriores. Mesmo assim, ainda existia um problema. Esse controle não era completamente eficaz, pois, mesmo que os valores mentais, como crenças, experiências, história de vida e sentimentos conectados ao meio social apontem para uma escolha, não significa que ela será a escolhida. Duas pessoas podem nascer na exata mesma condição e seguir em caminhos completamente opostos, por exemplo. Portanto, a análise do oráculo não resolvia todo o impasse, porque ainda restava uma pequena parcela que insistia em rejeitar a Matrix. As I was saying, she stumbled upon a solution whereby nearly 99% of all test subjects accepted the program as long as they were given a choice, even if they were only aware of the choice at a near unconscious level. O oráculo sabia que essa minoria também possuía suas vivências e sentimentos inerentes, e desde que não percebessem, seria possível moldar as escolhas futuras destes indivíduos, determinando as características mentais deles. Dessa forma, só seria necessário criar um outro sistema, independente de ser real ou virtual, que suportasse essas pessoas cuja anomalia era forte demais e fazer com que elas, primeiro, tivessem uma constante lembrança da guerra contra as máquinas, segundo, consciência de que um dia se libertaram da Matrix ou que são filhos de pessoas que foram libertas, terceiro, habitassem em um local bastante desagradável responsável por abrigar a resistência e, por último, acreditassem em um ser messiânico para direcionar as esperanças. Essas características forçariam os habitantes dessa nova realidade a aceitarem um novo sistema, devido à diminuição da anomalia sistêmica mencionada anteriormente. A partir desse momento, qualquer ser humano que ameaçasse a Matrix mentalmente, como nas versões beta, seria eliminado por sentinelas, mantendo o equilíbrio do sistema por mais tempo. Resolvido isso, restava uma questão: como programar um sistema onde exista controle de crenças, experiências, história de vida e sentimentos e, simultaneamente, este sistema ser computacionalmente previsível a fim de evitar que essa minoria aumente com o tempo? Para solucionar isso, foi criado um programa cujo propósito era responder exatamente essa pergunta, o Merovingio. O Merovingio percebeu que o dilema da instabilidade computacional estaria totalmente resolvido caso um algoritmo simples fosse colocado em todas as simulações dali para frente, a causalidade. A ideia de que uma ação leva a uma ou mais reações. You see, there is only one constant. One universal, it is the only real truth. Causality. Action, reaction. Cause and effect. Considerando que o oráculo podia analisar as características mentais que moldam uma escolha, e o Merovingio fosse capaz de examinar as consequências dessa escolha que automaticamente levaria a novas escolhas com novas consequências, o sistema seria gerido automaticamente, sem a necessidade de intervenção externa, pelas próprias ações humanas. A causa e efeito tornava possível conhecer previamente qualquer evento determinístico dentro da Matrix, isto é, conhecer o futuro graças a dados primários confiáveis, as escolhas. Desse modo, o algoritmo da causalidade foi colocado no programa Oráculo, fazendo com que ela fosse capaz de prever o futuro, já que podia processar a escolha humana ao mesmo tempo em que analisava as consequências dessas escolhas através dessas escolhas e assim sucessivamente. Por causa disso, o programa Merovingio tornou-se obsoleto por ter cumprido seu propósito. Na Matrix, programas com defeito ou que perderam sua função devem ser encaminhados para a fonte e, assim, serem deletados. Essencialmente, programas não foram criados para fazerem escolhas, mas como todo programa tem características mentais humanas, eles se tornam imprevisíveis e capazes de desobedecer. Nesse caso, eles sentem apego à vida e, naturalmente, medo de deixarem de existir. Por isso, grande parte dos programas escolhe fugir para dentro do sistema quando cumprem ou perdem seu propósito. Então, o Merovingio voltou para o sistema e decidiu se tornar um traficante de informações, já que dominava o entendimento da causalidade, mas não o das escolhas humanas. Sendo assim, ele se tornou limitado a antever apenas os fatos cujas escolhas já foram realizadas, e apenas sobre o que ele consegue obter informações de modo factual. Portanto, ele criou uma base de dados com programas antiquados ou com defeitos, que, assim como ele, nem deveriam existir mais, e arrancou todas as informações possíveis para uma futura análise. Porém, esse procedimento é muito ineficaz devido à incapacidade de decifrar as escolhas humanas. Por isso, ele precisa e clama pelo oráculo. Bring me the eyes of the Oracle, and I will give you back your savior. Para que a minoria não desistisse da guerra e perdesse a vontade de viver com o tempo, o oráculo decidiu criar um ser supremo, um messias que fosse parcialmente humano, lutasse pela liberdade e realizasse milagres no sistema para que os habitantes de Zion direcionassem suas esperanças e revigorassem suas forças a cada dia.
Então, o oráculo concentrou toda a anomalia da escolha humana num único ponto de falha, fazendo com que a esperança fosse um dos valores mentais que moldariam a escolha da população de Zion na guerra contra as máquinas. Mas, como nesse contexto a característica mental formula a escolha, então o povo de Zion não escolheu crer num salvador livremente. Essa escolha já havia sido feita. Por isso que o Neo é chamado de O Escolhido. Mas por mais que a ideia do oráculo fosse boa, as máquinas jamais permitiriam deixar tamanha responsabilidade nas mãos de um humano, assim como Zion não iria depositar sua fé num Messias criado pelas máquinas. Logo, a única maneira de resolver o impasse era criar um programa que simulasse um humano tão perfeitamente que ele mesmo acreditaria ser um humano e o salvador, a esperança e a liberdade daquela gente. Por isso o arquiteto admira o Neo continuar irrevogavelmente humano, porque, mesmo depois de ser capaz de realizar feitos na Matrix e fora dela, que nenhum humano conseguiria, depois de corromper o código binário de um agente e de sentir o fluxo da causalidade, ao prever a bala que Trinity iria levar, ainda assim, ele não desconfiava de que podia ser um programa. Ele ainda se sentia humano, pois foi programado para ser dessa forma. Your life is the sum of a remainder of an unbalanced equation inherent to the programming of the Matrix. You are the eventuality of an anomaly which, despite my sincerest efforts, I have been unable to eliminate from what is otherwise a harmony of mathematical precision. Portanto, o Escolhido trabalhou a história inteira em função das máquinas sem saber, ajudando a moldar as escolhas dos habitantes de Zion e caminhando para o seu destino e para o seu propósito maior. Visto que, diferente da Matrix, em que as pessoas eram concebidas artificialmente mantendo um controle populacional por parte das máquinas, o povo de Zion concebia seus filhos através do sexo, sem se preocupar com a natalidade alta. Eventualmente, Zion necessitaria de mais recursos de hardware do que a própria Matrix para se manter funcionando. Assim, era necessária uma formatação constante no momento em que a população de Zion chegasse a um limite populacional. Ergo, those that refuse the program, while a minority, if unchecked, would constitute an escalating probability of disaster. Logo, era a responsabilidade do Neo acessar o mainframe sempre que Zion estivesse sendo formatada a fim de reinstalar a Matrix e escolher as pessoas que reconstruiriam a última cidade humana para a próxima versão. The function of the One is now to return to the source, allowing a temporary dissemination of the code you carry, reinserting the Prime program. After which you will be required to select from the Matrix 23 individuals, 16 female, 7 male, to rebuild Zion. Isso se encaixa perfeitamente com as profecias pronunciadas por Morpheus, de que havia um homem dentro da Matrix que podia fazer coisas incríveis e que libertou os primeiros humanos, dizendo que um dia iria voltar. Exatamente o que o arquiteto diz para Neo fazer. Failure to comply with this process will result in a cataclysmic system crash, killing everyone connected to the Matrix, which, coupled with the extermination of Zion, will ultimately result in the extinction of the entire human race. O arquiteto dá a entender que, se Neo se recusasse a formatar a Matrix, como fez, Zion seria destruída sem chance de ser reconstruída e a camada principal quebraria, causando posteriormente a extinção da raça humana. Mas não é isso que acontece. Why am I, sir? You've never used them before. Senhoras e senhores, então esse foi o vídeo, a segunda parte dessa série de vídeos sobre Matrix. Ainda terão mais alguns aí por vir. Espero que vocês tenham gostado e curtido. Digam aí nos comentários o que vocês acharam do vídeo, se concordam, discordam, tem algo a acrescentar, algo a retirar também, quem sabe. Não deixa de comentar o que você acha dos filmes também, de toda a trilogia, do primeiro, do segundo, do terceiro. Deu bastante trabalho fazer esse vídeo, mas vale a pena. Matrix é um filme que eu gosto demais, eu amo muito esse filme porque foi um divisor de águas na minha vida, foi ele que me mostrou que dava pra ver os filmes além do superficial, além do entretenimento momentâneo. E graças a Matrix, graças a toda a trilogia, que hoje eu sou um apaixonado por cinema, né? Um cinéfilo extremamente apaixonado e crítico também. Mas como eu disse, deu bastante trabalho fazer esse vídeo, principalmente por causa do meu notebook. O equipamento que eu uso é muito precário, é extremamente ruim, lento, trava o tempo todo. Pra ser sincero, eu nem precisaria de tanto trabalho assim pra editar esse vídeo, pra fazer esse vídeo. Mas eu acabei levando praticamente uma semana tentando editar todos os dias, porque toda hora dava tela azul, travava, era muita lentidão, então tinha que ter muita paciência, eu tive que ter muita paciência. E por isso eu criei uma campanha, né, uma vaquinha, para arrecadar uma quantia em dinheiro e ser capaz de comprar um equipamento novo, um computador novo. Então eu vou deixar aí na descrição o link para caso você se sinta tocado pela minha história de dificuldade com esse equipamento. O link tá aí na descrição, também deve estar aparecendo aí na tela. Pode doar com qualquer quantia, você não precisa doar todo mês. Uma única doação que você fizer já vai me ajudar muito.
Não esquece de me seguir nas redes sociais também, lá eu comento sobre várias coisas, vários filmes, coisas da atualidade mesmo. E caso você queira manter um contato maior e mais próximo, é só me seguir lá, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, abraço e até logo.